Olá, pessoal. Boa tarde. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa implementação do nosso sistema de cadastro de bandas. Então, o nosso objetivo hoje vai ser com que a gente consiga recuperar os dados que a gente conseguiu salvar na última aula. Então, a gente criou uma estrutura que é capaz de armazenar dados de uma banda. Então, lembrando que o struct, a gente pensa aqui no nosso struct como uma fichinha, e em cada posição do nosso vetor aqui, que é do nosso tipo tbanda, a gente vai armazenar dados de uma banda. E lembrando esse controle que é feito por essa variável quantidade. Então, toda vez que a gente vem aqui e a gente adiciona uma banda, então a gente está recebendo o nosso vetor de bandas aqui, ó, que é do tipo tbanda. Se a gente tiver espaço ainda, né? Então, se a minha quantidade não tiver atingido o limite, o máximo que a gente definiu aí, a gente vai conseguir cadastrar os dados para minha banda na posição da quantidade. Então, a quantidade começa de zero. Se eu não tenho nada, eu vou gravar a primeira na posição da quantidade, que o nosso vetor começa de zero, né? E assim sucessivamente, porque cada vez que eu cadastro uma banda, eu incremento a minha quantidade. Então, algo que a gente já vem fazendo aí nas nossas duas últimas aulas. Então, é importante assistir elas para ir acompanhando. A gente fez a nossa última aula e organizou o nosso Mostra Bandas, onde a gente vai percorrer todo o nosso vetor de bandas que a gente receber e mostrar todos os dados. A gente fez aí o nosso salva dados, então, para poder salvar os dados da nossa banda aí, a gente está utilizando uma variável especial aí, que é um ponteiro do tipo file, e ela vai apontar para um arquivo físico que a gente define aqui. Lembrando que esse arquivo vai ser criado no mesmo diretório aonde que está o nosso código. O W que é moda de escrita, moda de write, né? Porque a gente vai salvar aqui. E aí, primeiro, a gente está salvando aqui a quantidade de elementos que eu tenho. Então, se eu não tiver nada, ele vai salvar aí. Ele não vai salvar nenhum registro. Se eu tiver 10 elementos, ele vai gravar o 10 lá, e isso vai servir para na hora que eu for recuperar, eu saber quantos registros eu vou percorrer. E aí, todos os dados que eu tenho no vetor, né? Então, para meu i saindo zero, até a quantidade de elementos que eu tenho aí. Para cada posição do vetor, o que eu vou fazer? Vou fazer um f print f lá nesse arquivo aqui, que vai apontar para esse bandas aqui, e aí a gente vai ter os nossos dados salvos. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa conseguir recuperar os nossos dados para que posteriormente a gente consiga consultar eles. Então vamos aqui só rodar o nosso sisteminha, ele está disponível aí, a gente fez aí um menuzinho na aula passada também. Então esse menu aqui, ele fica mostrando as opções que a gente tem, que é salvar e inserir e mostrar todos os dados. A gente fez aqui que, se eu estou lento, estou mostrando o meu menu aqui dentro dessa estrutura de repetição. E de acordo com a opção que a gente tem no menu aqui, caso for a gente vai chamar a nossa função de adicionar. Então, eu vou adicionar e vou passar o meu vetor de bandas que eu declarei aqui, que tem a quantidade máxima que a gente define lá em cima na diretiva no nosso define. Se a gente chamar o 2 aqui, a gente vai mostrar, e quando eu estou chamando 0, eu estou chamando salvar. Porque a ideia é quando eu sair, eu vou salvar, e quando eu abrir o meu programa, ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente executar, aí a gente chama o carrega. E aí a gente pode chamar o carrega aqui fora, ou pergunta para o usuário se ele quer carregar os dados já existentes ou se ele quer iniciar um novo arquivo. E aí a gente não pode simplesmente salvar, né, para a gente não sobrepor esses dados. E aí a gente pode estruturar da forma que a gente quiser. Então, o que a gente vai fazer aqui? Inicialmente, que vamos rodar, vamos ver que realmente nossos dados estão sendo salvos no arquivo, e aí depois a gente vai fazer o nosso procedimento aqui para que a gente consiga recuperar esses dados do arquivo e vai ficar aí com uma atividade para vocês para poder fazer a consulta. E a gente resolve isso na nossa aula de sexta-feira. Então, vamos executar aqui. Por enquanto, a gente não tem nenhum dado, né? Se eu pedir para mostrar, não tenho nada, então vou inserir algumas bandas aqui, ó. Então, Skank, Rock, Integrantes 5, 6, né? Ranking 1. Se eu pedir para mostrar, tem uma banda. Vamos inserir mais uma aí. Metallica, Rock, 6, Ranking 1. Pedir para mostrar aqui, eu tenho minhas duas bandas. Então, a gente está conseguindo mostrar. Se eu pedir para sair aqui, ele salva para depois sair, que foi isso que a gente pediu para fazer, né?
Se a gente olhar lá dentro do nosso diretório aqui, eu vou dar um Ctrl B para acessar o mesmo diretório onde está o meu código aqui, eu tenho o meu arquivo bandas.txt. Se eu abrir ele aqui, ó, a gente consegue ver que eu tenho aqui. A primeira informação é quantas bandas eu tenho cadastrados, e aí eu vou ter uma informação de cada atributo em cada linha. Então, nome, gênero, integrantes, ranking. Depois, nome, gênero, integrantes, ranking. E assim por diante, a gente vai manter a sequência. Então, na hora de pegar os dados aqui de volta, o que a gente vai fazer? Eu vou ler esse dado aqui de início para saber quantos registros eu tenho e vou fazer um for lendo o quê? Nome, gênero, integrantes, ranking. Depois, nome, gênero, integrantes e ranking. Então, os nossos dados estão salvos. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai criar a nossa função aqui, ó, a gente já tem o salva dados, e agora a gente vai criar a nossa função aqui, que vai ser o carrega dados. Então, void carrega dados, e a gente vai carregar esses dados para onde? A gente vai carregar para dentro do nosso vetor de bandas. Então, nosso vetor de bandas aí é o nosso banda B, posso chamar de bandas, que tanto faz, pode ter qualquer quantidade. E o que a gente vai fazer aqui dentro do nosso carrega dados? A gente vai precisar acessar o nosso arquivo, aquele bandas.txt que a gente salvou. Então, vou criar essa variável especial, que é do tipo file, que ele é um ponteiro para um arquivo, e aí a gente vai apontar para ele, né? A gente vai precisar percorrer várias vezes esse arquivo, né? Então, para cada registro tem que ler o quê? Nome, gênero, integrantes e ranking. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar de um for, então a gente vai ter um i para fazer esse controle. A gente vai fazer com que essa variável aqui, ó, que é do tipo file, ela aponte, ou seja, vou fazer o fopen aqui, para esse arquivo nosso, que é o quê? O bandas.txt. Lembrando, o que é importante? Esse arquivo nosso aqui, ó, o bandas.txt, ele tem que estar no mesmo diretório aonde está o meu arquivo. Então, se a gente salvou, ele vai existir, só que a gente vai fazer um teste aqui antes, né? E eu vou abrir em modo R. O que é o modo R? É um modo de leitura, ou read aí, né? Então, o R é o nosso modo de leitura. Se tudo der certo, ou seja, eu vou conseguir ler os dados. Mas se eu pedir para esse ARC apontar aqui, ou seja, através do fopen, o fopen abrir esse arquivo bandas, e ele não conseguir abrir, o ARC vai continuar valendo nulo. Então, se ele estiver valendo nulo, o que eu vou fazer aqui? Dentro desse if, eu vou mandar uma mensagem aqui, falando que o meu arquivo não foi encontrado. E eu vou colocar uma carinha triste aqui, porque a gente não achou ele. E já que a gente não encontrou, eu vou dar um return zero aqui, ou pode ser um return morto. Então, esse if está servindo para quê? Se por acaso você está tentando acessar o arquivo e ele não existe, vai dar um erro. Então, se eu colocar, por exemplo, eu salvei aqui ó, como bandas, e eu tentar abrir o banda, ele não vai existir. Então, a gente tem que fazer aqui de acordo com o que está. O arquivo tem que existir no mesmo diretório, da forma que a gente está procurando no mesmo diretório. Então, se cair dentro desse if aqui, ele vai dar mensagem e vai sair. Mas se não cair nesse if, o que a gente vai fazer? Eu vou ler todos os dados que eu tenho no arquivo. Qual que é o primeiro dado que eu tenho lá dentro do meu arquivo? Ó? Vamos lá ver aqui. Ó. Vamos voltar aqui para a gente conseguir enxergar. Ó. O primeiro dado que eu tenho é o quê? É a quantidade de registros que eu vou ler. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Então, a gente vai ler a quantidade de registros lá para aquela variável nossa que está controlando quantos registros eu tenho. Lembra que a gente tem uma variável QTD, que ela é global? Então, a gente vai ler. Então, quando eu quero ler um dado do teclado, é o scanf, eu quero ler do arquivo, vai ser f scanf. A diferença do FSCF, que eu tenho que falar da onde que eu vou ler, de qual arquivo aqui normal agora, né? Esse primeiro dado que eu vou ler é o quê? É um inteiro. Então, tem que colocar o quê aqui? Entre aspas, %d, vírgula, e comercial, e eu vou mandar esse dado para onde? Lá para minha variável QTD. Então, eu estou pegando esse primeiro registro que tem aqui no arquivo e estou colocando aqui dentro de QTD. Quando eu dou um F, scanf, o que acontece? Ele lê e já pula para a linha de baixo. Então, ele já vai ficar com o cursor esperando para poder ler a próxima linha. Só que, aqui na próxima linha, eu quero que eu leia o quê? Nome, gênero, integrantes e ranking. Depois repetir. Nome, gênero, integrantes, ranking. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer um for para o meu i saindo de zero, porque esses dados eu vou mandar para onde? Para cada posição do meu vetor. Então, o primeiro conjunto de dados que eu li aqui, ó, eu vou mandar para onde? Eu vou mandar para a primeira posição do meu vetor. Então,
nome, gênero, integrantes, ranking, vai para a posição 0 do vetor. Depois, nome, gênero, integrantes, ranking, vai para a posição 1 do vetor. Então, a gente vai sair de 0 até quantos registros eu tenho que ler. Então, para o meu i saindo de 0, enquanto for menor que essa quantidade que eu acabei de ler aqui, e mais. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu colocar o fim do for. O que a gente vai fazer? A gente vai ler o conjunto de dados. Lembra que eu acabei de falar que o cursor vai estar piscando aqui agora no scank? Então, o que eu tenho que ler? Tem que ler o nome. E aonde que eu vou salvar? Aonde que está esse nome? Está dentro do meu vetor de bandas, lá na posição 0. Então, se eu fosse ler um dado para a minha banda na posição 0 do teclado, eu faço scanf. Vou ler do arquivo, F, scanf. A primeira informação que eu passo aqui é da onde que eu vou ler. Então, é do meu arquivo. E esse dado que eu vou ler vai ser o quê? Vai ser um %S, porque é um nome. Legal a gente fazer o F-flush aqui antes. Já vamos colocar um F-flush para poder evitar problema, né? Vírgula, E comercial. Esse dado que eu vou pegar aqui, ó, eu vou jogar para onde? Eu vou carregar para o meu vetor de bandas. Então, reparem no que a gente está fazendo, ó. A gente tem todos os dados dentro do nosso vetor. Então, pensa que é o nosso gavetão lá. Antes da gente fechar o programa, eu guardo tudo. E depois, na hora que eu vou abrir o meu programa, eu vou pegar todos os dados que estão no arquivo e vou trazer de volta para o meu vetor. Ou seja, eu vou trazer para a memória. Então, na hora que eu vou fechar, eu salvo tudo em disco. Ou seja, eu tiro da memória e jogo para o disco. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar do disco e vou trazer para a memória. Então, vou ler o meu vetor aqui de bandas, ou seja, é o B aqui, ou seja, vou gravar essa informação lá, né? Em qual posição? Na posição, na posição do I aqui. Porque o primeiro dado que eu vou ler para a posição 0. Depois dou loop para a posição 1. Depois dou loop para a posição 2. E aí eu já recuperei tudo lá do meu disco. Depois, todas que eu for inserir lá na função add, aí eu coloco na posição do QTD. Aqui eu estou recuperando. Então, vou recuperar a partir do primeiro índice. Então, meu B na posição de, que é o meu vetor de bandas, ponto. Qual que é a primeira informação que eu vou ler? Vou ler do nome. Então, vou pegar o primeiro dado que tem aqui, ó, scank, e vou colocar lá no meu vetor de bandas, na posição 0, ponto, nome. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa para gênero, para integrantes e ranking. Então, a gente vai fazer esse mesmo fscanf para todos os outros 3 atributos que a gente tem. Então, o próximo aqui é %S também, que é gênero. O próximo aqui vai ser %D, porque aqui a gente vai ter integrantes, né? Integrantes. Ah, e não se assustem, porque a gente está acostumado aqui na hora de trabalhar com structs, né? A gente coloca o ponto e completa. Então, às vezes, dependendo de como a gente está trabalhando aqui, ele não completa. Nesse caso, que ele não está completando. Então, não se preocupem com isso. E aqui o ranking, a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter ranking. Então, a gente já leu todas as informações aqui. O F-flush lá que eu falei, ele é aplicável mais para o buffer do teclado. Aqui, geralmente, de ler de arquivo, a gente não tem problema. Então, só lembrando aqui, se quiser colocar o F-flush para poder limpar o buffer, até pode colocar. Mas aqui, geralmente, se a gente tiver algum problema, a gente coloca ele, certo? E depois que a gente terminou de fazer a leitura, então aqui eu vou fazer o quê? Para a posição 0 aqui do vetor, ele vai ler o quê? Nome, gênero, integrantes e ranking. Aí ele dá o loop. Na hora que ele dá o loop, ele vai ler o quê? Nome, gênero, integrantes e ranking. Por quê? Porque a minha quantidade é 2, ele vai fazer esse processo por 2 vezes. E a cada loop eu vou mudando em qual posição do vetor eu estou recuperando os dados do meu arquivo e trazendo para a memória. Terminei de percorrer todos os dados que eu tenho no arquivo, o que eu vou fazer? Fclose, para fechar o meu arquivo. Opa, arquivo aqui. Vou fechar. E se tudo deu certo, se chegou até aqui, vou dar um printf para poder falar que os dados carregados com sucesso. E aí eu coloco uma carinha feliz aí. E aí a gente já tem os nossos dados. Então, a gente já tem a nossa função que carrega dados. Então, essa função nossa, carrega dados aqui, ó, a gente pode colocar opções no menu. Então, eu posso colocar uma opção para salvar e uma opção para carregar. Ou a gente pode fazer da forma que a gente estava trabalhando. Isso aí pode ficar a cargo do problema que você vai resolver do programador. Então, sempre que eu fechar, eu estou salvando, e sempre que eu abrir, eu vou carregar. Então, aqui, ó, quando a gente carregar aqui no main, antes aqui da gente mostrar o menu, porque eu não vou ficar carregando toda hora, né? Então, o que eu vou fazer aqui quando eu acabar de iniciar? Vou chamar o meu carrega dados e vou passar o meu vetor de bandas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero acessar o arquivo para carregar os dados e jogar dentro desse vetor de bandas.
Aí, quando eu for adicionar uma nova banda, eu vou adicionar sempre à frente. Quando eu for mostrar as bandas, já vou conseguir mostrar as bandas que eu carreguei do arquivo. E aí, vamos ver como isso vai funcionar agora. Opa, o que ele reclamou aqui? Ah, tá, é porque a gente deu um return lá no void lá. Porque funções do tipo void não tem return. Aqui em C a gente pode dar. Em Java, não. Então, lá em Java a gente teria que dar um break lá ou colocar um else. Vamos inserir dados aqui, porque por enquanto, olha lá, dados carregados com sucesso, tá vendo? Ah, mas carregou dado? Ele foi no arquivo lá e olhou. Tem dados lá no arquivo? Ah, tinha. Lembra lá que a gente já tinha cadastrado anteriormente? Vou pedir para mostrar aqui, ó. Olha que legal. Skunk Metallica, que é o que a gente tinha cadastrado, ele já trouxe, ó. E se eu pedir agora para poder cadastrar uma nova banda, vou inserir uma nova banda aqui, ó. Vamos colocar molejo, pagode, tem 100 integrantes e o ranking é o 4. Se eu pedir para mostrar agora, a gente tem 3 bandas. Lembrando, isso aqui está na memória. Agora, na hora de a gente sair, o que vai acontecer? Ele vai pegar todos esses dados e vai salvar novamente no arquivo. Então, ele vai sobrepor aquilo lá, já adicionando essa nova banda. Então, vou pedir para sair aqui agora, dados salvos. Ah, eu estava com o arquivo aberto aqui, vamos ver se ele vai atualizar. Vamos fechar aqui, vamos ver se deu certo, porque para ver se não estava travando o acesso. Aí, ó, salvou. Agora eu tenho 3. Agora eu tenho skunk, metálico, molejo. Beleza. Vamos carregar, vamos rodar novamente agora para poder ver se isso aqui vai funcionar. Ó, dados carregados. Vou pedir para mostrar todas as bandas. Aí, ó, já tem as 3 bandas cadastradas aqui. Então, toda vez que a gente fechar, a gente está salvando. Toda vez que a gente abrir aqui, eu vou estar carregando os nossos dados. Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Criar uma opção de buscar. Então, vamos criar uma opção de buscar aí, que vai ser um ponto interessante aqui, ó. Então, aqui no nosso menu, vamos colocar uma opção aqui, printf, buscar por nome. E qual que vai ser a ideia aqui, ó? A gente vai ler o nome de uma banda e aí eu vou passar esse nome da banda para a minha função. Eu vou criar um escopo aqui e vou deixar para vocês poderem terminar. Então a gente vai buscar por nome, buscar banda por nome, né? Buscar nossa banda por nome. Então, o que a gente vai querer fazer aqui, ó? Aqui no main, a gente vai criar uma variável aqui, porque o que a gente vai precisar ler? A gente vai precisar ler o nome de uma banda. Se a gente quiser facilitar aqui, a gente pode criar uma variável do tipo tbanda e ler o banda.nome. E aí eu passo esse banda como parâmetro ali. Porque uma vez essa variável, ela pode servir para eu poder buscar por outro tipo. Ou eu posso criar aqui um vetor aqui do tipo char. Aí tanto faz aí se a gente quer buscar por nome. Vamos criar aqui uma variável aqui, ó. Char nome busca. E esse nome busca vai ser um vetor aí do tamanho máximo lá do nome da banda. Por exemplo, 40. Tá. E o que a gente vai fazer? Eu vou ler esse nome da banda. Então, caso for 3, né? Então, caso for 3, que é o nosso busca, eu tenho que ler o nome da banda, né? Nome da banda para buscar. 2 pontos. Vou ler o nome da banda aqui. Para a gente ler o nome da banda, lembrando, né? Vou ler no teclado, flush stdin e vou ler gets aqui. Como que eu coloquei aqui? Nome busca. Isso mesmo, nome busca. E a gente está lendo esse nome de busca. Qual que é a ideia aqui? É a gente passar aqui, a nossa função, ela vai, o que ela vai fazer? Pegando esse nome de busca, ela vai mostrar todos os dados da banda, desse nome que eu busquei, e se não encontrar, eu falo que banda não encontrada. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai criar uma função aí, por exemplo, aí, buscar banda, ou buscar nome aí, tanto faz. E aí eu vou passar o quê? Vou passar a minha banda, meu vetor de bandas, né? E vou passar esse nome de busca. E o que esse busca banda vai ter que fazer, então, que vocês vão fazer? Ou a gente vai criar o protótipo aí, o nosso aqui, busca banda. Buscar não, porque o resto aqui não está mostrando. Só para a gente manter o padrão. O que o nosso busca banda vai fazer? Ele vai olhar dentro do nosso vetor de banda, se essa banda que a gente acabou de ler o nome aqui, se ela existe. Se ela existir, eu mostro os dados. Se ela não existir, eu não mostro. Ou seja, eu vou falar que não foi encontrado, né? O nosso buscar aí, a gente vai precisar percorrer todo o nosso vetor de bandas. Então, ele vai ser algo muito parecido aqui com o mostra.
Então, reparem aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? Então, eu vou copiar aqui o mostra e a gente vai trabalhar em cima dele aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês poderem complementar. Então, aqui a gente vai ter o nosso busca banda, vai receber o nosso vetor de bandas, mas também ele vai receber o quê? A nossa variável, que vai ser o nosso nome de busca, que pode ser, aqui vai ser char, né? Que tem que ser um vetor aqui, mas o nome que tanto faz. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que percorrer todo o nosso vetor de bandas. Então, aqui já está percorrendo, ó. E se eu acho uma banda, eu já estou mostrando os dados dela. No caso que eu estou mostrando todas. Eu quero mostrar todas as bandas? Não. Eu só quero mostrar os dados da banda se, por acaso, esse nome aqui foi igual. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que fazer um if. Então, eu vou ter que fazer um if aqui para poder comparar se esse nome é igual ao nome da banda que eu estou no momento, que é o b.nome. Então, vou ter que verificar isso aqui, ó. Se isso aqui é igual a isso aqui, ó. Só que lembram que a gente não pode fazer comparação de string aqui em C, a gente vai ter que usar o quê? A str cmp para poder fazer isso. Então, a gente tem que arrumar aqui também. E se por acaso eu percorrer todo o meu vetor de bandas e não encontrar a banda que eu estou procurando, o que eu vou ter que fazer? Falar aqui em fora, que é quando eu terminei, né? E aí eu vou falar que a banda não foi encontrada. Então a gente tem que arrumar aqui, esse if está errado, vou até comentar ele aqui. E se não encontrar, eu tenho que falar que não foi encontrado quando ele sair aqui, né? Então, se eu percorrer tudo, eu tenho que falar que não foi encontrado. Só que não é toda hora que eu vou falar, né? Ou seja, só se eu não entrar aqui dentro. Então, você vai ter que criar uma variável aqui, um de controle, um flag, um marcador aqui, para te falar que ele não mostrou nada e aí sim você poder falar que não foi encontrado. Então, agora, o que a gente já consegue fazer dentro do nosso sisteminha? A gente já tem o nosso struct, a nossa fichinha modelo, a gente já conseguiu colocar ela dentro do vetor, que eu posso cadastrar várias bandas dentro dela. Eu consigo salvar esses dados do arquivo, consigo recuperar esses dados do arquivo, a gente consegue apresentar os nossos dados, e agora a gente já vai conseguir consultar. Então, eu já vou ter um sisteminha que eu consigo cadastrar e consultar. E a partir dessa consulta, ela já vai nos permitir depois fazer outras coisas. Que a partir disso aqui, a gente já vai conseguir também alterar dados, a gente já vai conseguir excluir dados, a gente já vai conseguir fazer qualquer outro tipo de pesquisa que a gente precisa a partir desse procedimento. Então, a tarefa de vocês é o quê? É arrumar a nossa funçãozinha busca banda. Depois, se alguém não conseguir, tiver qualquer tipo de dúvida, é só me chamar. Tem a monitoria do Luiz, tem a monitoria do Alex na sexta também. Se bem que esse probleminha aqui, a gente vai resolver ele na sexta-feira e a gente vai dar andamento em outras necessidades que a gente tem dentro do nosso projeto. Então, mais uma vez, qualquer tipo de dúvida, é só postar. E bom trabalho para todo mundo, boa continuidade de semana. Um abração para todo mundo e aqueles